enquanto ela não está aqui, vocês vão ter que me aguentar mais um dia. Amém? Abra sua Bíblia, por favor, Isaías capítulo 6, versículo 8. Isaías capítulo 6, versículo 8. Eu quero parabenizar o Ministério de Intercessão. Um ministério que começou pequenininho, em um ambiente pequenininho, e hoje tem as suas ramificações. Quando a gente olha, né, o altar cheio de intercessores, a gente entende por que a igreja ainda está de pé. Porque ainda tem pessoas orando, amém? E mesmo você que não faz parte do grupo de intercessão, saiba que você está respaldado por pessoas que têm orado por você. E eu te convido a ser um intercessor anônimo. Sabe, às vezes não faz parte, não está com as mãos erguidas durante o culto, mas você pode orar pela tua casa, você pode orar pela sua igreja, e Deus, Ele há de agir, amém? Parabéns à pastora Thaís, e que Deus nos dê a graça de encerrar essa última série do ano de 2025 com muito poder, amém? Isaías 6:8 diz: depois disso ouviu a voz do Senhor que dizia, vamos juntos de uma só voz, a contagem de 3, amém? 1, 2, 3. A quem? Mais uma vez. Volta lá. 1, 2, 3. A quem? Pai, continua falando conosco, continua ministrando em nossos corações. Repreende tudo que vem tirar sua atenção à tua palavra, todo cansaço, desânimo, qualquer que seja a circunstância, Pai, nós precisamos sair daqui cheios do Teu Espírito, cheios do Teu amor, para que nós possamos estar posicionados, Pai, em frente às batalhas, frente aos campos, Pai, para que possamos ver a Tua glória, em nome de Jesus, amém. Pode se assentar, aplaude Jesus bem forte. Confesso que o que a Cia e o Felipe passaram aqui já foi uma pregação, né? O conteúdo é o mesmo. E eu quero apenas concluir, dar também um pouquinho da minha visão a respeito de posicionamento. Que quando eu estava lendo, o que veio na minha cabeça com a palavra posicionamento foi se colocar no lugar que você foi chamado. Se colocar de frente à batalha que você foi chamado. E eu achei interessante, até anotei aqui, né? Tomar o lugar devido em meio à situação é fazer parte de maneira apropriada. É ocupar o espaço que Deus abrir e responder ao chamado que Deus faz. Se posicionar é mais do que estar presente. É estar disposto, alinhado e participando ativamente daquilo que Deus está fazendo. E eu acho que mais do que só dizer que nós precisamos nos posicionar, eu quero também dar alguns caminhos de como nós podemos fazer isso e algumas lições que são importantes para quem quer ser uma pessoa posicionada. E a primeira coisa que eu vi aqui, pensando em alguém que se posiciona, foi no texto de Isaías. Porque Isaías, ele está vivendo num tempo em que você não tinha só um problema físico. Não era só a economia do povo que estava indo mal. Não era só o ambiente hostil de guerra que estava indo mal. Havia um problema moral ali no meio. Então, era um tempo que estavam se erguendo muitos ídolos, que estavam se erguendo muitas adorações a outros deuses. É um momento em que você vê um reinado se tornando um pouquinho frágil. E de um outro lado você vê também um povo que está adorando a outros deuses. É um povo que não está só moralmente mal, mas espiritualmente mal. Você percebe que os dias que nós estamos mais distantes de Deus são os dias que nós estamos mais suscetíveis aos pecados. Alguém concorda comigo? Você já parou para pensar o dia que os meses, as semanas ali que nós menos oramos? É os tempos em que nós mais enfrentamos o nosso inimigo de cara. Aí ele tenta a gente de todo jeito possível. Aí coloca aquele atribulado na nossa frente. Aí você olha para o marido, você quer quebrar a cara dele. Olha para a esposa, você quer mandar ela embora. Aí você chega no serviço, você
quer mandar o chefe embora. Aí você começa a se tornar completamente distante daquilo que você realmente é. E você perde o seu lugar, você perde o seu posicionamento. Essa semana eu ouvi algo que me preocupou bastante de uma pessoa próxima, dizendo que dentro da casa dele houve uma mudança de posicionamento, onde a esposa passou a ser esposo e o esposo passou a ser esposa. Na hora que ele estava falando isso, ele é um cliente, sabe que eu sou pastor, e ele falou assim: Vitor, você sabe bem do que eu estou falando, que quando nós mudamos, invertemos os lugares, nós saímos da nossa posição de origem, alguma coisa dá errado. Infelizmente, no caso dele, o resultado foi um divórcio. Você diz, pastor, isso só serve num casamento? Não. Quando eu não estou posicionado no meu lugar, no lugar onde Deus me chamou, em todas as frentes de batalha em que eu sou liderança, vai me gerar um problema. Se eu sou um pai de família, uma mãe de família e não me posiciono, a minha casa vai mal. Se no meu serviço eu sou um funcionário que não me posiciono no meu lugar vai mal, o meu serviço, meu rendimento vai mal. Dentro da igreja, se eu sou um obreiro, um diácono, um pastor, seja o que for, e eu não me posiciono corretamente, o meu ministério vai mal. E interessante que em tempos de crise, Deus levanta pessoas posicionadas, amém? Quem aqui está vivendo um tempo de crise? Todos nós estamos vivendo um tempo de crise. Não está fácil para ninguém, gente. Está difícil, mas Deus chamou aqui pessoas como Isaías. E no capítulo 1, do 1 ao 3, nós vamos ver Deus se manifestando. Ele fala a respeito da moral do povo. Ele fala a respeito de como o povo está lidando com as crises. Mas a partir do capítulo 6, já não é mais Deus falando sobre um povo. Agora é Deus falando sobre um indivíduo. E no capítulo 6, no primeiro versículo, ele diz: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam um templo. Por que isso é tão importante? Porque Isaías não está falando que ele foi chamado por um outro profeta. Ele não está falando que um rei chamou ele. Ele está dizendo assim: eu vi com os meus olhos o Senhor assentado num alto e sublime trono. E o que isso significa? Não foi homem que te chamou. Quando eu estou falando sobre pessoas posicionadas, eu não estou falando porque você é bonitinho, não estou falando por causa de qualquer coisa, não. Eu estou falando porque Deus te chamou de forma soberana, de forma eficaz. Ele te separou e disse: é você que eu quero. E ele diz: eu vi o Senhor sentado. Isso gerou uma crise nele. Porque ele conhecia bem a história de Moisés. Quando ele sobe no alto do monte, e Deus diz: você quer me ver, Moisés? Quero te ver. Ele fala: mas se você me ver, Moisés, você vai ter que morrer. Então faz o seguinte, vira de costas, que eu vou passar pela fenda da rocha. E eu imagino, gente, que só a sombra de Deus deve ter feito um negócio com Moisés, que a Bíblia fala que ele foi cheio de uma forma tão poderosa. Só que com Isaías é diferente. Deus não se esconde de Isaías. Deus se revela em sua plenitude para Isaías. Como alguém que diz: eu não quero mais que você conheça uma parte. Eu quero que você conheça o todo. Eu quero que você conheça o completo. Pastor, qual que é o benefício de estar posicionado no lugar onde Deus me chamou? Você não vai conhecer somente a fenda da rocha. Você vai conhecer o Deus em secreto. O Deus incompleto. Um Deus que vai conhecer as suas dores, mas as suas alegrias. O Deus que estará com você nos dias bons, mas também estará contigo na solidão da tua cama, na solidão do seu quarto. É um Deus que estará contigo no completo. Então, primeiro, para me posicionar, eu preciso estar disposto. Quem aqui está disposto a se posicionar? Por que nós sabemos disso? Porque Deus dá uma demanda para Isaías dizendo: quem há de ir por nós? Quem vai pregar? Eu imagino Isaías olhando assim: peraí, só tem eu aqui, né? O céu está aberto só para mim. Eu acho que entendi a indireta, Deus. Eu acho que não é para quem está do meu lado esquerdo, lado direito, não. Eu acho que é para mim. É para mim que você está falando, né? Então eu tenho uma resposta para o Senhor, Deus. Eis-me aqui. Envia a mim. Pastor, mas Isaías era um homem que estava vivendo num tempo de impureza. Mas antes do eis-me aqui, um anjo veio
ele tomou uma brasa do altar, colocando na boca dele, dizendo: Isaías, não é sobre você, não é sobre a palavra que você tem, é sobre o que eu estou colocando na sua boca. Então, Isaías, quando eu mandar você falar, pode falar, porque é brasas que saem direto do trono de Deus. Então nós precisamos estar dispostos. Isaías se dispôs. Quem é que mais se dispõe a se posicionar? Isaías 1, do versículo 1 ao 4, do 4 ao 7, ele diz: ai dessa nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Olha a situação que Isaías estava vivendo. Se você estiver vivendo em um ambiente parecido, se você estiver vivendo coisas que parecem que, assim, que é além do seu controle, está além das suas guerras, é Deus te chamando. Eis-me aqui. Essa tem que ser a sua resposta. Minha mãe me ensinou uma coisa. Todas as vezes que nós temos um problema, nós estamos no meio de um problema, é que provavelmente Deus está nos chamando para resolver ele. Nenhuma das nossas situações é vazias. Deus tem um propósito para tudo e todos. Segunda coisa para mim, bem rapidinho, para a gente finalizar. O posicionamento espiritual e humano, eles caminham lado a lado. Em Neemias, uma coisa que eu acho muito interessante é que quando surge a notícia de que os muros estavam derrubados, e um termo que eu acho muito interessante também, fala que os túmulos dos seus pais estavam revirados, era como se o povo que ali entrou tivessem acabado com a história do povo, sabe? É como tipo assim, vamos lembrar, quem são os patriarcas dessa cidade? Vamos lá e vamos acabar com os túmulos. Porque os filhos, eles não terão lugares para ir visitar o túmulo do seu pai e lembrar das coisas boas que ele fez. Não, vamos acabar com tudo aqui. Isso mexeu com Neemias profundamente. E ele tomou algumas atitudes que eu acho interessante, que nós, como posicionados, precisamos tomar. Primeira coisa, ele chorou. E o que significa chorar? Não se contentar com a situação que estava vivendo. Alguém que está posicionado não pode ficar contente vendo o mundo pegar fogo e achar que está tudo bem. Alguém que quer se posicionar precisa começar a sentir na pele a dor do que está acontecendo em volta. Então, sabe aquelas pessoas que estão vendo tudo acabando, tudo ruindo, e como continua em inércia, não faz nada, deixa tudo do mesmo jeito? Pessoas posicionadas não. Quem está posicionado chora, não aguenta ver o que está vivendo. Neemias chorou. Eu não tenho o que fazer, o que eu vou fazer? Eu vou orar. Quando ele ora, ele não faz uma oração para si, mas ele faz uma oração para o povo. Eu fui ler a oração de Neemias e ele vai lembrando: Deus, o Senhor é o Deus dos nossos pais. O Senhor fez uma promessa a nós. O Senhor prometeu que seríamos abençoados, benditos. Mas olha, o seu povo se desviou. O seu povo não te ama mais. Mas Deus lembra da misericórdia. Ele lembra do termo que Josué usou dizendo: o Senhor disse, e através do profeta: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós precisamos que algo aconteça. Ele está falando sobre o povo. Então, alguém que é posicionado não fica acomodado com o que está vivendo. Segundo, ora pela situação. Terceiro, ele jejuou. E o que significa jejuar? Já não é mais sobre os outros, viu? Agora é sobre mim. Então, eu oro sobre aquilo que eu não tenho controle. Eu fico indignado com aquilo que está dando errado. Mas eu também me corrijo naquilo que eu preciso estar. Eu me coloco na posição. Estando ele posicionado, Deus, ele movimenta o céu. Porque agora Neemias, ele tinha um problema que chegou nele, e ele precisava desenvolver isso, e o que vai acontecer? Até que chega um dia, que ele está na sua rotina normal, ele vai servir o vinho para o rei, e o rei olha na face dele e ele estava triste. Aí o rei fala: não, esse não é o Neemias que eu conheço. Esse não é o Neemias que eu conheço. O que está acontecendo, homem? Fala para mim. Ah, Senhor. Acabaram com a nossa cidade. Mateus está bravo aí. Está pentecostal hoje. Está se posicionando igual pastor. É isso aí, Mateus. Eu tô triste porque a minha cidade foi desolada. Os muros foram derrubados. E agora? O que nós faremos? Aí o rei falou assim: ô Neemias, o que eu posso fazer para te deixar mais feliz?
E ele diz no versículo 5, no verso 5 de Neemias 1. E disse: Senhor, Deus dos céus, Deus de grande... Perdão, essa é a oração dele. Estou enrolado aqui. Ó rei meu, disse, por que está triste o teu rosto e não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi de sobremaneira e respondi: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade dos sepulcros dos meus pais está assolada e tem as portas consumidas com fogo? E disse o rei: que me pedes agora? Então orai ao Deus dos céus. E disse o rei: se é do agrado do rei, peço-te que me envies ajudar para que eu reedifique. O que eu achei maravilhoso aqui é que quem é posicionado não terceiriza a responsabilidade. Quem é posicionado diz: se é do agrado do rei, peço-te que envies ajudar para que eu reedifique. É para mim fazer. Sou eu que tenho que me levantar. Sou eu que vou edificar os muros. Mas pastor, faz isso sozinho? Não. Quando eu me movimento aqui, Deus começa a movimentar os céus. Então se prepare que o seu levantar vai movimentar pessoas, vai movimentar situações. Modificou o rei, movimentou um povo e os muros foram erguidos. Deus conta com quem se posiciona. A Bíblia é cheia de exemplos, gente, cheia de exemplos de pessoas que se posicionaram. Em Lucas 19, do 4 ao 5 diz: então correndo adiante subiu a sicomoro para vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar em tua casa. Quem se posiciona em cima da árvore pode ter certeza que Jesus vai para a casa dele. Zaqueu queria o quê? Ver Jesus. Para ver Jesus, o que ele ia ter que fazer? Chamar atenção de alguma forma. O que eu vou fazer? Vou subir numa figueira brava que tem espinho, que vai me machucar, que talvez ele nem vai me ver, mas eu vou ver ele. Quando Jesus vê um homem posicionado, ele fala: pera aí, pode deixar, Zaqueu. Se você queria só me ver, agora você vai me conhecer. Você vai andar comigo. E convém que eu parta a tua casa. Abraão, em Gênesis 12, versículo 4. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor. Tinha Abraão 75 anos, quando saiu de Harã. Qual era a promessa, qual era a palavra de Deus para Abraão? Sai de sua tenda, da sua parentela, da casa do seu pai, para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, te abençoarei. E o que Abraão disse? Beleza. No outro dia de manhã ele preparou suas roupas, preparou suas malas e saiu para o lugar onde Deus havia prometido. Quem se posiciona será pai e mãe de multidões. E outros textos. Esther é um bom exemplo disso. Esther, ela levanta de manhã sabendo que ela precisava fazer algo. Ela se veste, ela coloca uma roupa real, ela não podia acessar o reino, mas a Bíblia fala que ela vai até o limite de onde ela poderia chegar. E ela se posiciona parada. Nós precisamos chegar até o limite onde podemos chegar. Nós temos que ir até onde Deus nos permite chegar. Passou do nosso limite, é Deus quem resolve. Passou do lugar, é Deus quem faz. Qual que é o meu trabalho? Me posicionar. Esther chega. E a Bíblia diz que o rei estava sentado de frente para o átrio. Ele olha para ela, não fala uma palavra. Ele estende o seu cajado, como que é o nome? Seu cedro. Estende sobre ela. E eu imagino que aquela cena era Deus dizendo: Esther, agora deixa comigo. A partir de agora é comigo. Quando o cedro do rei se estende, é o rei quem resolve. Qual foi o trabalho de Esther? Se posicionar. Foi até onde podia. Preparou ali um banquete. Final da história, ela e Mardoqueu foram honrados. E a pergunta que eu quero te fazer para nós finalizarmos é: o que Deus está te pedindo? Aonde você precisa se posicionar? O que está pegando fogo aí na sua vida? O que está destruindo? Se você identificou, Deus te chama hoje. Se levanta. Porque é o mesmo Deus de Isaías, é o mesmo Deus de Abraão, é o mesmo Deus de Zaqueu, é o mesmo Deus de Esther, é o mesmo Deus que está aqui conosco hoje. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus.
Nós precisamos estar posicionados. Quando Esther se posiciona, ela não salva só a si mesma, ela salva o seu povo. Quando Zaqueu se posiciona, ele salva a alma dele e a sua casa. Quando Abraão se posiciona, ele salva, a partir dele, 2 grandes nações se levantam. Então, quando nós nos posicionamos, Deus age em nós, no nosso meio e nos meios que virão. Abraão é pai de multidões. Esther é pai de uma nação, é mãe de uma nação. E Zaqueu somos nós, que estamos lutando todos os dias para ver Jesus. E ele tem resposta para esses 3 grupos de pessoas. Amém? Você pode fechar seus olhos um pouquinho? Pai, em nome de Jesus. Nós nos reunimos hoje, Senhor, com o intuito de nos posicionarmos diante de Ti. Ah, Senhor, quantas histórias nós vemos de pessoas que saíram da sua zona de conforto. Me lembro aquela mulher que durante 12 anos conviveu com diagnóstico. Que por 12 anos a história dela não tinha solução. Ela se posicionou. Saiu do seu lugar. Tocou as suas vestes. E foi curada. Assim como aquela mulher, assim somos nós hoje. Saímos de nosso lugar, da nossa comodidade, da nossa zona de conforto, nos achegamos até os teus pés e imploramos o teu milagre. Só que diferente, Pai, daqueles que só esperam, daqueles que só querem, que pedem, hoje nós nos posicionamos frente aos nossos sonhos. Sonhos, nós temos uma palavra para você. Vocês não ficarão mais guardados em gavetas. Hoje o Senhor te tira das gavetas e te traz para a realidade, sonhos. Nós dizemos aos nossos sentimentos: vocês não mais ficarão submissos às minhas depressões, aos que os outros sonham por mim, aos que os outros pensam ao meu sentimento. Hoje eu te coloco no seu lugar e me posiciono como Senhor dos meus sentimentos. Ministério, dons enterrados que foram deixados de lado. Eu não sei falar, eu não sei fazer, eu não tenho condições. Tem gente melhor. Como farei eu? Hoje nós nos posicionamos frente ao nosso ministério, porque entendemos, não é por nós, não é sobre nós, mas sobre o Rei dos Reis, sobre o Senhor dos Senhores. O Deus de toda a terra é o teu nome. E o nosso ministério vai frutificar. Nós oramos sobre nossas famílias. Não mais ficarão desoladas as nossas casas. Não mais passarão pelas mesmas afrontas. Hoje eu me posiciono como homem, como sacerdote, como uma mulher, como filhos, para guerrear e modificar esse ambiente. E se a pergunta dos céus é: a quem enviarei? Hoje nós respondemos: eis-nos aqui. Envia-nos. Meu Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração, dá-me forças pra continuar. Quando a promessa em oração, firme, ó Deus, está o meu coração. Firme nas promessas do Senhor, eu continuo olhando para ti. E assim eu sei que eu posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas
processa. Eterno não tem fim. Quão grande és tu, Senhor. Grande és pra mim. Grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio. Descanso no seu poder. Maravilhoso és. Levanta suas mãos e vai dessa canção à sua adoração. Vai dessa canção ao seu oração. Posiciona, se coloca na brecha. E assim eu sei que eu posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Firme em Deus está meu coração. Firme nas promessas do Senhor, eu continuo olhando para ti. E assim eu sei que eu posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor. Se você se posiciona hoje, aplaude Jesus bem forte. Aplauda Ele, porque hoje Ele te coloca no centro da batalha. Ele é contigo.